Boa tarde, galerinha. Hoje nós vamos iniciar nossa aula sem a primeira tela, porque infelizmente deu BO aqui no programinha da prof, e aí não vai ter como. Mas quero aqui deixar o meu boa tarde para vocês, que Deus esteja iluminando a cada um de vocês com muita saúde, tá? Muita paz, muita alegria. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje, que é lá do segundo bimestre, né? Ainda do primeiro capítulo de Geografia, na página 166, que diz assim: muitas famílias fazem esse movimento sem recursos financeiros suficientes e muitas vezes acabam indo morar em locais precários, como favelas e cortiços. Em muitas cidades brasileiras, as favelas crescem em locais afastados do centro da cidade, ou seja, nas regiões especialmente periféricas. Muitas não são atendidas por serviços públicos básicos como água tratada, esgoto, energia elétrica e pavimentação. As soluções para o abastecimento de água e energia elétrica, por exemplo, muitas vezes são improvisadas, fato que gera sérios riscos de acidentes. Além disso, nas favelas as casas costumam ser construídas sem os devidos cuidados e com diferentes tipos de materiais, como papelão, madeira, plástica, zinco e alvenaria. Então, gente, aqui nós não temos assim, eu não posso dizer a vocês que em Peixoto nós tenhamos favelas, porque nós não temos. Temos casas assim, com situações bastante precárias, que são aquelas casas de madeira muito antiga, né? Mas favelas nós não temos. Aí aqui no glossário diz que cortiços são moradias coletivas localizadas geralmente nas regiões centrais da cidade. Então são aquelas moradias, como igual foi colocado no começo ali, que são favelas, né? Uma casa praticamente em cima da outra, ok? Aqui na imagem nós temos os resíduos sólidos jogados nas margens da Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, que infelizmente isso é muito comum, né, em qualquer lugar, até no Rio Peixoto, se nós formos, nós vamos achar resíduos. Aqui nós temos, nessa imagem, a falta de renda suficiente para residir em locais com infraestrutura urbana adequada, faz parte considerável da população ocupar os espaços, né, nas margens dos rios de forma irregular. Gente, essa imagem aqui, eu posso estar muito enganada, mas essa imagem aqui é de uma cidade. Ai, meu Deus, deixa eu falar para vocês. Enfim, é uma cidade de Manaus, eu acho que é. São essas casas de palafitas, né? Olha, em vários locais, o esgoto e o lixo produzidos ficam próximos dos moradores, causando-lhes doenças. Além disso, serviços como postos de saúde e escolas não funcionam adequadamente. E algumas pessoas não têm acesso ao lazer e à cultura, como teatros e cinemas, por exemplo, né? Isso significa que as pessoas que vivem neles não têm boa qualidade de vida. Gente, eu vejo assim, que a qualidade de vida que temos que ter é viver em locais limpos, né? Por exemplo, a nossa cidade, ela tem saneamento básico, tá? Que é a coleta de lixo, nós temos em várias ruas, nós já temos a questão do esgoto, né? Não são todas, mas já temos. Não temos aí cinemas e nem teatros, né? Mas nem por isso. A gente mesmo faz. Aí observe a imagem e responda as questões. Então aqui tá assim, ó. Casas em costas e palafitas no bairro Educandos, às margens do Rio Negro. Olha aí, é Manaus mesmo. Quais aspectos observados indicam a falta de qualidade de vida? Gente, isso são exemplos, ou seja, é uma sugestão de resposta que a prof vai estar dando para vocês, tá? Então, a sugestão de resposta seria precariedade das construções, vírgula,
falta de saneamento básico, vírgula, localização perigosa das habitações, vírgula, rio poluído, vírgula, e lixos espalhados e etc, tá? Essa é a sugestão de resposta da A. Sugestão de resposta da B. O que é preciso fazer para tornar saudável a vida nesse lugar? Gente, o que vocês acham que seria, no entendimento de vocês, que ou seja, que essas pessoas poderiam fazer, ou que em si os governantes das cidades poderiam fazer para que se tornasse saudável a vida nesse lugar? Eu vou dar a sugestão de resposta minha, tá? Mas se vocês quiserem colocar a sugestão de resposta de vocês, vocês podem colocar também, tá bom? A minha diz assim: construir as residências mais afastadas do leito do rio, fora de várzea do rio, ou seja, a área ocupada pelo rio na época chuvosa, que são as encostas, né? Quando vocês sabem que quando chove o rio sobe e acaba tendo problemas, né? Promover programas de educação, habitação e emprego para as pessoas de menor poder aquisitivo, abrir e pavimentar ruas, investir em um sistema de saneamento básico, iluminação pública, escola, postos de saúde, etc. Então, essa foi a sugestão de resposta que a prof passou para vocês. Mas se vocês tiverem uma sugestão de resposta de vocês, vocês podem estar colocando, ou seja, uma resposta de vocês mesmos. Partindo para o capítulo 168, nós vamos ler aqui o Saiba Mais, tá? Que diz assim: o texto a seguir ajuda a pensar sobre a situação de muitas vidas e de muitos lugares. No texto, o autor revela, entre outras coisas, a presença generalizada de garrafas plásticas e de lixo como condição de vida das pessoas que vivem neste lugar. O mangue é um ecossistema encontrado em áreas litorâneas e caracterizado pelo encontro e pela mistura de águas doces do rio com a água salgada do mar. Então, trata-se de um espaço natural muito importante para a reprodução de muitas espécies, mas devido à sua grande concentração de lama e ao seu cheiro forte, durante muito tempo o mangue foi visto e tratado como um local para depósito de lixo, e muitas favelas foram criadas em seus arredores. Então vejam que é aquilo que a professora falou lá no começo, tá? Às vezes nós mesmos acabamos fazendo com que ocorra essas coisas, né? O ser humano mesmo que acaba trazendo para o nosso ecossistema a destruição. Aqui nós temos uma imagem de moradias precárias, conhecidas como palafitas, na cidade de São Luís, no Maranhão. Vejam bem que em São Luís também nós temos essas moradias, tá? Ó, eram 12 meninos correndo e gritando. Passaram todos os 12 por mim e quase me derrubaram. Logo depois, o bando começou a se desfazer. Muitos meninos pulavam dos diques e iam a nado mesmo. Gente, os diques são essas aqui, ó, a prof vai mostrar com o mouse para vocês. Cadê o mouse? Aqui, queridos, olha só. Isso são diques para andar, tá? E aí os meninos pulavam daqui, olham só. Outros corriam por pontes de tábuas sobre garrafas de plástico. Então, tinha algumas outras pontes de garrafas de plástico, tá? Azuis e se enfiavam de casa em casa até chegar às suas próprias casas. Só vendo. A pior hora para se correr pelo mangue. A maré cheia sai transformando tudo em ilha. Barracos, pessoas, montes de lixo. Em pouco tempo, a gritaria se espalhou. As janelas ficaram cheias de caras. Os meninos agora tremiam bem a salvo, debaixo da saia das mães ou por trás de cortinas e toalhas de mesa. Fiquei sabendo que o mais velho era sobrinho de Dona Coisa, o mais novo era neto de Dona Coisinha. Mas isso já é outra história. E mais do que depressa, tudo se ajeitou num silêncio gordo de medo. Então, vocês conseguiram interpretar o que diz aqui? As crianças, elas correram, né?
elas começaram a pular, né, de palafita em palafita, de ponte em ponte, essas de tábuas, né? Mas elas estavam com medo porque a água estava subindo e junto com a água vinha muito lixo também. Então, sobre o texto de Roger Mello, responda: quais os elementos da paisagem são descritos no texto? Gente, sugestão de resposta. O autor descreve elementos naturais e culturais, tá? Como pessoas e suas formas de relacionamento, elementos da paisagem, pontes de tábua, garrafas de plástico, azuis, casas, mangue, maré cheia, diques, montes de lixo e caras na janela, tá bom? Então, essa é a sugestão de resposta da A, que a prof passou para vocês. Agora, vamos para a sugestão de resposta da B, que diz assim: o que o texto nos permite entender sobre as condições de vida no mangue? Então, no meu ponto de vista, que as casas ficam muito próximas uma das outras, né, como a prof já havia falado antes, né? E que as crianças convivem com o lixo e outros perigos. É um lugar onde mora muita gente, boa parte ligada por grau de parentesco, ok? Então, vamos dar sequência, que é praticando geografia. Atualmente existem muitos programas ligados à questão de qualidade de vida e de sustentabilidade. Você já ouviu falar dos Objetivos do Milênio e da redução da produção de lixo? Muitas organizações não governamentais e associações diversas trabalham para discutir práticas sociais saudáveis e sustentáveis em escolas, comunidades, cidades e nações. As artes auxiliam muito na conscientização das pessoas sobre a importância da sustentabilidade. O artista brasileiro Vic Muniz é mundialmente reconhecido por criar obras de arte com materiais pouco convencionais, como entulho e alimentos, dentre eles açúcar, frutas e chocolates. Olha só que legal. Então aqui nós temos uma imagem que é um retrato da Magna, de 2008, obra produzida a partir de reciclados da comunidade Jardim Gramacho, bairro de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Então, gente, agora é sua vez, tá? Prestem bastante atenção no que a prof vai falar. Busque na internet, em revistas ou jornais, uma imagem que represente o conteúdo trabalhado neste capítulo, tá? Depois criem uma folha sulfite, tamanho A4, com materiais que normalmente vão para o lixo, perdão. Por fim, descreva sua experiência e registre por meio de fotografia ou vídeo a imagem produzida. Gente, o que vocês vão fazer? Então, vocês vão estar produzindo uma imagem daquele lixo reciclado, ou seja, pode ser de casca de laranja, pode ser de casca aquelas cascas que vocês não usam, ou pode ser com a garrafa PET, aí vai da criatividade de vocês. Vocês vão criar e vocês vão depois apresentar para a prof, ok? Aí pode ser apresentado numa videoaula, que nós provavelmente começaremos na quarta-feira. Perdão, as videoaulas online, ok? Agora, nós vamos preencher os dois últimos quadros do esquema com aspectos que apontam se um lugar proporciona ou não qualidade de vida a seus habitantes. Então, nós temos aqui no quadradinho verde que está falando transformações no espaço. Logo, temos espaço urbano, qualidade de vida e espaço rural. Então, nós vamos colocar sobre o que é presença e o que é ausência, tá bom? O que nós presenciamos por exemplo, ali, qualidade de vida. O que nós temos sobre qualidade de vida? Aquilo que as transformações do espaço, lembra que nós já lemos lá atrás? E o que temos ausência, por exemplo, nós temos coleta de lixo, nós temos iluminação pública como presença.
E aí, como ausência, vocês vão estar colocando ali. Aí depois, espaço urbano, ó. Grandes alterações na paisagem, presença de espaços alterados pela urbanização e depois, lá na urbanização, né? Falamos do espaço urbano e agora vamos falar do espaço rural. Então, lá no espaço rural tá falando assim, alterações na paisagem, pastos e o cultivo e maior presença de elementos naturais, tá bom? Então, o que nós temos como presença aqui, ó, quando nós falamos de, ó, preencha os 2 últimos quadros do esquema com aspectos que apontam se um lugar proporciona ou não qualidade de vida a seus habitantes. Então, as transformações do espaço. O que nós temos sobre a qualidade de vida em nosso município, tá? Que temos de presença, o que temos aqui? Qual é a presença de qualidade de vida e qual é a ausência de qualidade de vida, ok? Então, vocês vão estar fazendo isso ali, ok? Nessa próxima página, nós estamos aqui com um passo a mais, que é assinale cada item com V para verdadeiro, o F para falso e corrija as alternativas indicadas como falsas, tá? Está falando assim, as paisagens modificam-se com a construção de ruas e avenidas? Então, ela é verdadeira, né? E não há erro de frase, tá? As paisagens modificam-se com a construção de ruas e avenidas. Então, porém, por isso ela é verdadeira, tá? B. No campo, muitas pessoas trabalham cuidando das plantações e animais. É verdadeira ou falsa? Gente, é verdadeira, então não há erro na frase, tá? C. Na paisagem rural, existem áreas com grande número de pessoas, praças e prédios? Gente, isso é falso, né? Bem falso. Por quê? Porque as áreas grandes com número de pessoas, praças e prédios correspondem às paisagens urbanas, não é mesmo? Então, é falsa, tá? D. Campos, plantações e pastagens são elementos característicos das paisagens rurais? Vou deixar por vocês. Mas essa ali está muito na cara, tá bom? Vou deixar a D e a E por conta de vocês, ó. Maior quantidade de construções e pessoas é característica da paisagem rural? Meu Deus. De jeito, né? De jeito não sei. Então não posso falar para vocês vão ter que fazer sozinhos. Agora vocês vão colocar aqui. Você conhece alguma favela ou já conviveu com alguém que mora ou morou em uma? Converse com seus familiares, o seu professor, seus colegas sobre a vida em uma favela e em seguida preencha o quadro com as informações coletadas. Gente, prestem bastante atenção às perguntas. Quem são as pessoas que vivem nas favelas? Nós já falamos lá atrás, se vocês buscarem nos textos ali atrás, vocês vão saber. Por que elas vivem nas favelas? Quais são os problemas dos moradores das favelas? Como resolver os problemas de quem vive nas favelas? Gente, ali, ó, no capítulo, na página de 168, nós vamos ter muito sobre isso, tá? 168 e 166. E eu dei ali sugestões de respostas, tanto da 167, A e a B, quanto da 168, A e B, também que vocês podem estar pegando como exemplos para colocar, ok? Quais os materiais utilizados normalmente para construir casas nas favelas? Também vimos, vou dar uma sugestão de resposta para vocês, né? Nós temos sugestão de resposta, nós temos lá o papelão, o plástico, o zinco, a madeira e a alvenaria. Então, todas essas são sugestões de respostas, tá? E aí vocês vão encontrar no caça-palavras elementos que representam transformações nos espaços urbanos e rural. Por exemplo, nós temos as estradas, temos as plantações,
Temos os prédios, temos as praças, temos as construções, temos ponte, temos usinas e temos casas também. Então, tudo isso são elementos que representam transformações no espaço urbano e rural, ok, meu povo? E para ir além, nós vamos estar pesquisando imagens da nossa região, nas quais seja possível perceber elementos ou aspectos que interferem na qualidade de vida das pessoas, tá? Vocês vão selecionar alguns deles, recortar e colar nesse espaço, tá bom? Por hoje é só. Um grande beijo a vocês. Se tiverem qualquer dúvida, é só chamarem a prof, que a prof vai estar aqui à disposição de vocês, tá bom? Tudo de bom para vocês e que o Papai do Céu esteja abençoando vocês grandemente, tá bom? Grande beijo, povo, e tudo de bom para vocês.